falou, outra forma de avaliar as frutas pelo teor de carboidrato é pelo índice glicêmico. O que é o índice glicêmico? Nós até já chegamos a fazer palestras há anos atrás sobre esse assunto. O que é o índice glicêmico? É a quantidade de açúcar no sangue. Não. É a velocidade com a qual o alimento se transforma em glicose e é absorvido dessa forma. Então a gente vai ter várias faixas, são 3 faixas de índice glicêmico. Quando o alimento tem um índice glicêmico igual ou menor que 55, ele tem um índice glicêmico baixo, ou seja, a velocidade com a qual ele é digerido, com a qual os seus carboidratos são digeridos, não vai afetar tanto a minha glicemia. Então, legal eu comer um alimento que tem índice glicêmico baixo, igual ou menor a 55. Se for de 56 a 69, tem um índice glicêmico moderado. A gente poderia ingerir alimentos que têm índice glicêmico moderado, mas também com moderação. Eles vão afetar a nossa glicemia, porém, se eu maneirar na quantidade, não vai afetar de uma maneira tão grandiosa assim, e nem tão velozmente assim também. Então, vai manter minha glicemia ali estável, dependendo, óbvio, da quantidade que a gente vai ingerir. E a gente tem aqueles alimentos que têm índices glicêmicos altos, que vão estar iguais ou maiores a 70, tá? E aí a gente tem aqui uma tabelinha de algumas frutinhas, e que vocês podem se perguntar, mas algumas dessas frutas que estão no médio ou no alto, estavam lá naquela faixa de quantidade de carboidratos, no A de 10, até 10%, mas vai depender da quantidade de fibras que essas frutas têm também, que vão acabar interferindo nesse índice glicêmico, porque as fibras seguram o carboidrato, diminuindo a absorção dele. Então eu controlo melhor. Então às vezes uma fruta estava com uma quantidade grande de carboidrato, lá com uns 15, 20%, mas ela está no índice glicêmico médio, porque ela é riquíssima em fibra. E a fibra ocorrida na alimentação da pessoa com diabetes. A maçã estava no 15, aí ela é baixinha. Exatamente. Porque ela é riquíssima em pectina. Quando ela está madura, é a fruta que mais tem pectina na polpa. Por isso que ela está ali embaixo. Ainda bem que o kiwi é alto e é caro, né, gente? Pois é. E o kiwi, ele tem um gosto amargo. Quando a gente come, a gente fala, nossa, não deve ter carboidrato muito aqui não, né? Eu sempre achei que fosse baixo. Então. Mas, peraí, deixa eu só completar o raciocínio assim. Mas por que ele está aqui e ele tem um gosto amargo, mais ácido? Porque ele é rico em vitamina C, que é o ácido ascórbico. Então, não ache que porque o limão é ácido demais, ele não tem frutose. Por isso que eu falei que não dá para espremer o limão, saladas ou em outra fruta. O que dá o sabor amargo, se ele estiver maduro, é a vitamina C, que é o ácido ascórbico. Por que o papai não o formol? Porque o papai ele tem mais carboidrato que o formol. Vocês podem observar que ele é mais. Aí ele é mais adocicado realmente. O papai. Acho que acabou a sua festa. Dona Maria de Lourdes, a senhora perguntou qual a melhor hora para comer frutas, até a gente já respondeu, né? Seria nas refeições, geralmente junto com outro alimento, que vai ter um tempo de digestão maior que o próprio carboidrato. Então, eu posso comer a fruta como sobremesa de almoço, como lanche no meio da manhã, que é a colação, ou no lanche da tarde, ou de manhã, no café da manhã, mas desde que eu não misture mais de uma fruta e nem que eu misture com outra fruta que tem, além da frutose, como a banana e o açaí, o mesmo tipo de carboidrato que eu vou ingerir ali na
Porque na desidratação das frutas a gente concentra, aliás, não só das frutas, quando a gente desidrata um alimento, a gente concentra os nutrientes. Então, uma uva passa, um damasco, uma tâmara seca, eu vou concentrar a frutose ali, mais do que a própria fruta in natura. Então, o ideal é comer a fruta in natura. A não ser que seja um doce em caldas, por exemplo, 0 açúcar, sem o açúcar de adição, né, que é o carboidrato simples mais letal para quem tem diabetes. E as frutas com moderação, que podem, todas as frutas na realidade, podem ser consumidas, mas todas com moderação, sem exagero, naquelas quantidades que a gente citou. E sem misturar com outras frutas, e a banana e o açaí, sem que seja com outros tipos de carboidratos também. Porções de 15 gramas de carboidratos, que seriam considerados uma porção que caberia mais ou menos na palma da mão, seria mais ou menos a quantidade dessas frutinhas aqui. Olha que pobreza. Que vocês estão observando que para muitas pessoas é muito pouco, né? Então a gente usa a individualidade da palminha da mão. Né? Adianta almoçar 9 horas da manhã. A gente já falou todas essas questões que eu passei ao longo da palestra, então nem vale a pena a gente entrar de novo e conversar sobre esses assuntos. A conclusão que a gente chega, ou que vocês chegam depois da explanação da palestra, qual seria com relação a esse tema? Frutas e diabetes. Comemos errado. Comer sempre com moderação. Exatamente. E não misturar com outros alimentos que podem interferir aí no aumento da glicemia muito maior do que se eu comer a fruta em quantidades moderadas, né? E nunca comer essas frutas, de preferência sozinhas. Sempre ter uma fibra, sempre ter uma proteína, uma gordura, para acompanhar e fazer com que a absorção, a digestão desse carboidrato simples que todas as frutas contêm, seja um pouco mais lenta e interfira dessa maneira com uma quantidade menor na glicemia. André, já acabou de comer um pouco mais, ela é pura fibra. Não é pura fibra, né? Ai, cheio de fibra. Ai, eu tô muito 20 daqui. Mas não dá para ser 20 paguinho para quem tem diabetes, não. Tem que ser a palminha da mão. Ô, Denise, Lembrem-se sempre disso, palminha da mão. a chia é aquelas bolinhas pretas, né? Tem que torrar para comer ou não precisa? Não, a chia não, só a linhaça para precisar. Certo? Mais alguma dúvida? Não? Então gostaria muito de agradecer a presença de vocês. Espero que eu tenha tirado o véu dos olhos com relação a esse assunto, que é um assunto que realmente é um tabu. As pessoas ou chegam aqui, eu não como fruta não. Ou, é natural, eu como tudo que é, eu só como fruta. Só fruta, porque é natural. Então tem pessoas que chegam aqui que comem 8 porções de fruta por dia, 5 porções